Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Está muito fraco esse amém. Quantos estão felizes com o Senhor esta noite? Maravilha. Meus irmãos, nós estamos em um culto de ensino. De maneira geral, nós vemos a falta de muitos irmãos nos cultos de ensino. Mas não se preocupe não, porque a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e com toda certeza você faz parte daqueles que são escolhidos pelo Senhor. Eu sempre digo ali em Arthur Nogueira, que eu oro ao Senhor todos os dias, para que o Senhor não venha quando esteja frio, ou chovendo, e de preferência aos domingos, para que todos os irmãos possam ir com Ele para a glória, porque se vir durante a semana, muitos irmãos vão ficar. Então, meus irmãos, nós temos que dar a devida importância aos cultos de ensino, à escola dominical, porque são cultos que trazem para nós um crescimento espiritual, trazem para nós o aprendizado da palavra de Deus, que vai nos fortalecer e nos dar condições de continuar nessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 13. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, e versículo de número 13. Quantos acharam? Digam amém. Assim nos diz a palavra do Senhor: e veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Novamente, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias de tribulação, dias de muito trabalho, dias onde nós nos desgastamos no decorrer do nosso dia a dia, e muitas vezes, quando nós vamos até a casa do Senhor, nós vemos que o nosso corpo está um pouco cansado, enfadado das tribulações do dia, dos afazeres, da correria do nosso dia a dia, e muitas vezes tais atitudes durante o seu dia causa sérios danos à nossa própria saúde. Nós vemos que ultimamente nós encontramos muitos irmãos e irmãs sofrendo de depressão, sofrendo de pressão alta, sofrendo de uma série de transtornos no seu organismo, e que muitas vezes nem os médicos conseguem explicar a sua situação, explicar os problemas de saúde e assim por diante. E nós vemos que a maioria desses problemas são acarretados sobre a nossa vida devido aos nossos afazeres diários, a nossa carga diária, a nossa fadiga diária, e tudo isso começa a trazer-nos sérios transtornos para a nossa saúde, para a nossa mente e também para o nosso espírito. Quando nós falamos das doenças do espírito e da mente, nós também falamos das doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças em que são adquiridas no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história, e que de tantos problemas que nos assolam, nós começamos a fadigar a nossa mente e o nosso espírito. E quando fadiga a nossa mente, meus irmãos, nós vemos
que nós começamos a apresentar também problemas de ordem física do nosso corpo. Essa semana eu estava conversando com um obreiro que também foi designado para trazer a palavra aqui para os irmãos, e ele me disse assim: olha, sempre que eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra lá na nossa sede, parece que desanda o meu estômago, desanda tudo dentro de mim, começa a me dar sua dor e assim por diante. Nós vemos que tudo isso são aquelas doenças psicológicas, aonde nós vemos que o seu psicológico, a sua mente, começa a influenciar na sua saúde, e nós vemos que o transtorno começa a ser tão grande, que o irmão, a irmã, a pessoa, o jovem, começa a entrar em sérios problemas, causando até mesmo a depressão do indivíduo. Hoje, se nós formos ver diante da sociedade, uma das doenças mais divulgadas é a tal da depressão. Jovens com depressão, pessoas de idade com depressão, na meia idade com depressão, pessoas de todas as faixas etárias entrando no estado de depressão, trazendo ainda para as suas vidas um completo desânimo. A falta de atitude, falta de ação, não tem mais vontade de fazer nada, e nós vemos que muitas vezes tal sentimento, tal problema tem afligido o interior de nossas igrejas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos jovens e assim por diante. E nós vemos que essa questão, ela tem solução, ela tem resposta, ela tem o trabalhar de Deus, ela tem o agir de Deus, e tudo pode ser sanado se Deus estiver no centro de sua vida. Eu estava estudando a palavra do Senhor para trazer algo para os irmãos, e Deus me levou até este versículo, que nos fala sobre a tentação, que muitas das vezes nós entendemos que não somos capazes de suportar. O título desta palavra, desta noite, para os irmãos que gostam de anotar, é Vencendo o Desânimo, vencendo a amargura, vencendo a tristeza, vencendo a depressão e assim por diante. Nós vemos, através da palavra do Senhor, que muito daquilo que nos traz o desânimo, que nos traz a tristeza, a primeira das coisas que eu enumerei é a falta de esperança. A falta de esperança é uma das coisas que aflige a maioria das pessoas, não só da igreja, mas de toda a humanidade, porque a falta de esperança faz com que você não tenha mais sentido a sua existência, razão para o seu trabalho, razão para conquistar algo, razão para continuar caminhando com o Senhor. Você perde o sentido de continuar a sua existência. O segundo ponto é a falta de fé, é a falta de crença, aonde o indivíduo já não consegue acreditar naquilo que é impossível para os seus olhos, aonde o crente, o cristão, não consegue entender e compreender que Deus ainda tem poder para agir na tua vida, para operar o impossível no meio da igreja, aonde aquele indivíduo, aquele irmão ou aquela irmã, já não consegue mais acreditar que Deus tem poder para salvar o teu marido, tem poder para salvar o teu filho, tem poder de resgatá-lo das drogas e trazer para dentro da casa do Senhor. Quando nós vemos que há a descrença por nossa parte, nós começamos a entender que nós começamos a caminhar para uma depressão profunda. A falta de querer, a falta de ação do ser humano também é uma das causas que faz com que todo ser humano comece a ter o desânimo
como centro da sua vida, da sua alma, do seu ser. Nós podíamos, num dia como hoje, estarmos com esta igreja repleta, mas muitos chegaram até a sua residência, até a sua casa, depois de um dia de trabalho, de um dia de cansaço, de um dia de labor, e disseram assim: ah não, eu não vou para a igreja hoje eu estou cansado, hoje eu estou fadigado, hoje eu vou deitar, hoje eu vou descansar. Na outra semana é a mesma conversa, a mesma história, e depois assim por diante, todas as semanas, ele não aparece nos cultos de ensino, e começa a virar uma rotina sobre a sua vida, não está nos cultos, não está na presença de Deus, não está buscando a presença de Deus, e o inimigo começa a usar de artimanhas para começar a destruir a vida familiar e a vida espiritual do irmão e da irmã. E ali nós vemos que ele começa a se afastar da presença de Deus. E uma das coisas que faz com que o ser humano acabe entrando num desânimo profundo é se afastar da presença de Deus. Quando ele vem na casa do Senhor, Deus só fala com o irmão que está ao seu lado, Deus só fala com o irmão que está no púlpito, Deus só fala com o irmão que está lá na frente, mas nunca fala com ele. Por que será que Deus não fala com ele? Ou será que ele já perdeu a intimidade com Deus? Ou será que ele já perdeu a comunhão com Deus? Ou será que Deus já não conhece mais a voz do seu filho? Porque nós vemos, meus irmãos, que o desânimo é algo que traz decepção, é algo que traz amargura, é algo que traz tristeza. Mas nós temos que entender nesta noite que por mais que a amargura é grande, por mais que o sofrimento é grande, por mais que a luta é grande, saiba que o teu Deus venceu as lutas, venceu a enfermidade, venceu a morte e pode tirar você dessa depressão. João capítulo 16 e verso 33 nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, tem solução para o seu problema, tem solução para a sua angústia, tem solução para aquilo que você entende que não há solução, porque nós cremos num Deus que venceu todas as calamidades deste mundo. Quando nós olhamos para o problema e dizemos não tem solução, Deus vem diante de você e diz: creia, porque eu te dou a solução. Nós vemos que quando nós estamos numa situação aonde nós nos deparamos com barreira, tanto na frente, quanto atrás, quanto para um lado, quanto para o outro, parece que não tem saída, parece que Deus não está olhando para a nossa vida, parece que não tem aonde correr. Se ficar, como diz o ditado, o bicho pega, se correr, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Parece que nós estamos num dilema como este, mas nós vemos que nós temos exemplos e exemplos de que Deus age sobre as nossas vidas nas condições mais impossíveis que nós podemos encontrar. Numa situação como essa, nós devemos fazer como o salmista. Quando nós estamos cercados, parece que estamos cercados de todos os lados, não tem solução para a direita, não tem solução para a esquerda, não tem solução à frente, não tem solução atrás. Meu irmão, comece a olhar para cima, porque a tua solução vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Mas pastor, parece que Deus não olha para nós. Eu estou numa tristeza tão grande, eu estou num desânimo tão grande,
parece que Deus não vai vir nos socorrer. Aí nós vamos para a palavra do Senhor, lá no Salmo 50 nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca o Senhor, clama ao Senhor, porque Ele vai te responder, meu irmão. Muitas vezes nós nos sentimos fracos e incapazes. Fracos, não temos condições de resolver uma situação. Muitas vezes nos chega algo sobre as nossas vidas, um problema, talvez uma situação no teu serviço, uma situação na tua escola, uma situação na tua vida financeira, em que muitas vezes você se sente incapaz. Mas Senhor, por que eu me sinto desta forma? Você mesmo se pergunta: Pai, por que eu me sinto cansado? Por que eu não tenho mais ânimo para continuar? Por que eu não tenho mais ânimo para pregar a Tua palavra? Por que eu não tenho mais ânimo para fazer a Tua obra? E muitas vezes nós nos esbarramos nessa situação. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro capítulo 5 verso 10: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Saiba, meu irmão, que o teu problema não é eterno. Saiba que a tua situação não é eterna. Saiba que aquilo que você está passando não é eterno sobre a sua vida. Mas se você buscar a presença de Deus, Deus pode te fortalecer, e você vai com certeza passar caminhando, louvando o nome do Senhor, obtendo a tua vitória. Muitos de nós já se acostumaram a viver uma vida de sofrimento. Muitos de nós já se acostumaram a viver uma vida de tristeza e de amargura. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos que o povo de Israel estava sofrendo no Egito, estava aprisionado no Egito, estava acorrentado, preso, sobre o jugo de Faraó. E quando Moisés o tirou daquela escravidão, que eles estavam lá no deserto, eles começaram a reclamar: ah, mas parece que lá no Egito era melhor. Ah, mas parece que Moisés nos tirou lá do Egito para nós morrermos aqui no deserto. Vejam que quando você está num completo desânimo, quando você tem esse sentimento sobre a tua vida, a tua razão, a tua percepção, a tua visão, ela começa a ser alterada. Parece que o sofrimento ficou bom. Eles se acostumaram a viver no sofrimento, a viver na tristeza. Mas, meu irmão, Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Deus quer que você se liberte da enfermidade. Deus quer que você se liberte do problema. Deus quer fazer de você um grande vencedor, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus não quer que os seus filhos sofram. Deus não quer que os seus filhos lutem e não cheguem a lugar nenhum. Mas nós vemos que muitas das nossas lutas são porque lá na frente nos espera uma grande vitória. Eu creio que os irmãos não entenderam. Muitas das nossas lutas, muito daquilo que você está lutando, que você está guerreando há tanto tempo, é porque te espera lá na frente uma grande vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas pastor, o que eu devo fazer então, para não ter mais esse desânimo, para voltar a alegria sobre a minha vida? Nós vemos que Davi, quando não tinha mais alegria da sua salvação, ele buscou a presença de Deus, ele se humilhou na presença de Deus, ele clamou com o coração
voltado para as coisas de Deus, com o rosto no pó, chorando, se humilhando, ele disse: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. E Deus o restituiu. Deus pode restituir a sua vida, a alegria da tua salvação, a alegria da vitória, o gozo, aleluia, da vitória sobre Jesus Cristo. Isaías capítulo 40 e verso 31 nos diz assim: os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, voarão, tomarão asas como de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Olha a promessa para a sua vida. Quando você busca a presença de Deus, Deus te fortalece. Quando você vem fraco para a casa do Senhor, Deus te torna forte. Como o apóstolo diz: ah, meu Deus do céu, eu creio que todos os irmãos vão entender essa palavra, porque ela é maravilhosa. Quando nós vemos o apóstolo dizendo: olha Deus, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu me sinto acabado, aí é que eu posso fazer algo pela obra do Senhor. Porque quando todos pensam que você não pode nada, Deus pode tudo na tua vida. Aleluia! Quando parece que nós somos fracos e pequenos, Deus vem diante de você e diz: você acha que você é fraco? Saiba que eu sou forte na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas saiba, meus irmãos, que isso é só o começo, porque as lutas virão, as tempestades virão sobre a tua vida, mas você tem que permanecer firme, tem que permanecer firme na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando você achar que ninguém está olhando pela sua vida, que ninguém está te vendo, que muitas vezes o pastor não está te olhando, saiba que existe um que te prometeu que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou de lado. Ele está vendo a sua súplica, Ele está vendo o seu clamor, Ele está vendo a tua lágrima, e não há ninguém melhor do que Ele para entender cada lágrima sua que cai por terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendemos assim, irmãos, que para nós termos uma vida plena com Deus, passando pela enfermidade, passando pela luta, passando pela tempestade, nós temos que estar na seguinte situação: morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Se nós estivermos nessa condição, nós vamos estar na mesma condição de Jó. Porque Jó sofreu, porque Jó padeceu, porque Jó comeu o pão de dores. Mas nós vemos que mesmo no final, mesmo aonde ele achava que iria morrer, ou queria ter a sua vida ceifada em razão da enfermidade, da luta, da tristeza, da amargura, porque ele tinha tudo para estar desanimado com Deus, ele tinha tudo para estar triste com Deus, mas não, ele veio e disse ao Senhor: pode vir a luta, pode vir enfermidade, pode vir tempestade que for me assolar, mas eu permanecerei firme com meu Senhor Jesus Cristo, com o Senhor, com meu Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Nós vemos, como foi dito no início, que uma das coisas que trazem o desânimo ao ser humano é a falta de esperança. Lá fora, eles não têm esperança alguma. Eles veem o problema, eles veem a situação e não têm esperança alguma. Mas nós, que somos cristãos,
A palavra de Deus nos diz: espera no Senhor, porque Ele vem ter contigo. Aleluia! Confia a tua vida no Senhor, espera nele, e Ele vai agir, e Ele vai pelejar por você. Glória a Deus, aleluia! Meu irmão, nós temos que começar a aprender a lançar a nossa angústia, a lançar o nosso problema nas mãos do Senhor Jesus. Não fique segurando, não fique guardando, apresente a tua luta ao Senhor Jesus, e com toda certeza Ele vai trazer a solução. Eu sempre digo que nós temos para tudo que ser um tanto espertos, porque muitas vezes nós começamos a vir diante do Senhor: olha Deus, olha o problema, olha o que se sucedeu, olha o que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e trazendo problema em cima de problema para Deus resolver. Olha Deus, é isso, é aquilo outro, e vai trazendo desânimo, e vai trazendo angústia. Mas eu digo para você nesta noite: comece a apresentar para o teu problema o poder que tem o teu Deus. Comece a apresentar para o teu problema como é grande o teu Deus, pois eles verão e correrão de ti, porque Deus é maior do que o seu problema. Sabiamente, o escritor nos trouxe a palavra de Deus, dizendo assim: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se maior é o que está em vós, por que você teme? Por que você se angustia? Por que você tem medo? Saiba que com Deus você pode tudo, e aquilo que você não pode, Deus pode agir, porque Ele é Deus do impossível, e aquilo que Ele coloca às suas mãos, não tem inimigo que pode deter o agir de Deus. Mas muitas vezes nós nos sentimos mesmo assim fracos e angustiados. E eu não digo que são apenas vocês não, porque desde a antiguidade tinham homens de Deus que se sentiram fracos, que se sentiram desanimados. E um deles chama-se Josué. Josué, porque perdeu uma batalha, porque perdeu uma luta, desanimou, ficou triste. O Senhor não é mais comigo, o Senhor não fala mais comigo, o Senhor não age mais na minha vida, não tem mais condição. E quando você está nessa situação, meu irmão, aonde você pensa em deixar tudo, aonde você pensa em desanimar, Deus vem numa noite como essa, e diz, como disse para Josué: esforça e tem bom ânimo, porque você vai vencer, porque você vai continuar, e eu te darei a vitória. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O cristão, ele tem que aprender a estar feliz com Deus, porque a tristeza também traz o desânimo. Você tem que aprender a alegrar-se na presença do Senhor Jesus. Quando você entrar daquela porta para dentro, aprenda a estar feliz com Jesus. Deixa a tristeza lá fora, porque aqui dentro Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você feliz, porque com toda certeza a tua vitória está guardada. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrar-se sempre no Senhor. Mas pastor, o Senhor não está na minha vida, o Senhor não está no meu lar, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando, o Senhor não sabe a amargura que eu estou passando. Mas nós encontramos na palavra do Senhor lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha
vida. O Senhor quer que você se alegre, porque ainda que venha a tristeza, porque ainda que venha a decepção, Deus é contigo. Glória a Jesus. Mas pastor, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, eu estou numa luta. Aleluia. Esteja, como diz a palavra de Deus, fique tranquilo, fique calmo, confie a sua vida ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. Essa guerra não é sua, essa guerra não é sua, meu irmão, essa guerra não é sua, obreiro, essa guerra não é sua, jovem, essa guerra é do Senhor. Entrega a sua vida nas mãos dele e ele pelejará por vós. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina e nos exorta que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. Fica tranquilo, porque a tua vida não vai ser ceifada aqui. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem sonhos sobre a tua vida. Aleluia. Quando todos pensarem que você está destruído, é aí que a tua vitória começa a caminhar. Quando todos disserem, não tem mais jeito para você, o Senhor virá sobre a tua vida e vai dizer a todos, ainda tem solução para a tua vida. Eles verão a mudança, eles verão a vitória e terão que ver e suportar a tua alegria diante dos homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Tiago capítulo 1 verso 12 nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado aqueles que suportam as suas provações. Não é fácil. Não adianta eu vir aqui e disser para você, olha, é fácil suportar as provações, é fácil suportar as lutas. Não é fácil, mas saibam que a vitória sua vai ser muito maior do que a tua provação. Não deixe o desânimo tomar conta da tua vida, não deixe a amargura tomar conta da tua vida, não deixe a tristeza tomar conta da tua vida, porque tudo isso está atrapalhando o agir de Deus na tua vida. Deus quer operar, Deus quer multiplicar, Deus quer fazer você crescer, e muitas vezes você não deixa Deus operar. Nesta noite, diga para o Senhor: Deus, opere sobre a minha vida, Deus, haja sobre a minha vida, porque eu quero ser vitorioso, porque eu quero ser vitoriosa. Haja, porque eu não quero mais sofrer, eu quero sorrir, eu quero cantar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que todos os irmãos, se possível, se coloquem de pé neste momento. Nós estamos num culto de ensino, mas o que eu gostaria que os irmãos entendessem nessa noite é que muitas vezes a nossa vitória, a nossa bênção não vem porque nós estamos desanimados na presença de Deus. Nós não deixamos mais Deus tocar em nossa vida, Deus falar em nossa vida, e muitas vezes tudo isso influencia no agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas nessa noite, eu gostaria de clamar a todos os irmãos que comecem a olhar para dentro de si, começam a ver o seu problema, começam a ver as guerras que você tem enfrentado, e comece a profetizar sobre a tua vida, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o teu Deus, que tem poder
para agir tanto nos céus quanto na terra e mudar a sua situação. Olhe para dentro de si e veja, pois muitas vezes você se sente cansado, você se sente desanimado, mas o Senhor está aqui nessa noite, e Ele quer tirar isso da tua vida, Ele quer tirar isso do teu coração, Ele quer tirar isso da tua alma, essa tristeza, essa amargura, porque você não foi feito para sofrer, mas você foi feito vencedor de Cristo Jesus. Aquilo que era para você sofrer, aquilo que era para você padecer, existiu um homem chamado Jesus, que levou tudo sobre a cruz, e pelas suas pisaduras, creia em nome de Jesus, você foi sarado, você foi limpo, você foi liberto. E Deus ainda, Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer ver você trabalhar, Ele quer ver você crescer, ainda que todos digam que você não é capaz, mas Ele te chamou, porque Ele quer te usar e te capacitar nessa noite. Todavia, a palavra de Deus, as mãos do Senhor, a bênção de Deus, ela esbarra em uma só coisa. O inimigo não pode tirar a tua bênção, o homem não pode tirar a tua bênção, mas existe um que pode, e esse chama-se você mesmo. Só você pode tirar a sua bênção, só você pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. E nesta noite eu quero te perguntar: quantos querem receber ainda mais da porção do Espírito Santo sobre as tuas vidas? Quantos mais querem receber a ousadia e a intrepidez, assim como deu seus discípulos, que o Senhor está aqui para te encher de ousadia e de intrepidez? Mas eu sou tímido, pastor, eu não consigo pregar, eu não consigo falar do Senhor, eu não consigo falar de Jesus. Creia nessa noite, porque Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar intrepidez para, aleluia, pisar, como diz a palavra, serpentes ou escorpião, mas nada vos fará mal algum. Quantos creem nessa palavra? Eu vou orar contigo, meu irmão. Eu vou orar com você nesta noite, crendo que Deus vai te encher, que Deus vai te usar, que Deus vai fazer de você uma bênção, que o teu problema vai ser solucionado, que a tua tristeza vai ser solucionada, e com toda certeza eu vou te ver ainda aqui, rindo, se alegrando na presença de Deus, porque Deus tem te dado a vitória. Oremos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muitas vezes o desânimo nos assola, muitas vezes a tristeza nos assola, mas nesta noite eu creio que a tua palavra tem invadido cada coração que aqui está, que a tua palavra, meu Deus, tem invadido cada alma, que tem tirado a tristeza, que tem lançado a amargura longe, porque a vitória está perto. Aleluia, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Pai querido, nós sabemos que muitas vezes a luta é grande, nós sabemos que muitas vezes o temporal é grande, a tempestade é grande, mas eu profetizo nesta noite que cada um que aqui tem se achegado está firmado na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir Satanás, mas nada vai derrubar os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E aquele que recebeu a vitória nesta noite, dê um grito de júbilo em nome do Senhor. Aleluia. Ao início